Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma revisão sobre algarismos significativos. Vamos supor que nós tivéssemos três regras com escalas diferentes. Uma régua está fracionada em decímetros, ou seja, o metro dividido em 10 partes. Outra régua está fracionada em centímetros, o metro dividido em 100 partes. E outra régua está fracionada em milímetros, uma régua de 1 metro dividida em 1000 partes. Qual o valor das medidas das linhas 1, 2 e 3, se a gente olhasse na régua? Se observássemos a régua, a gente consegue prever que a linha 2 seria mais ou menos 0,5, porque ela aparenta estar no meio da régua. Já as outras duas medidas, não tem como se prever quanto seriam aproximadamente. Ficaria mais difícil para fazer a lógica em cima disso com uma régua em decímetros. Mas vamos supor que a gente usasse uma régua em centímetros, dividida em centímetros. Qual seria o valor das medidas da linha 1, 2 e da linha 3? Ficou mais fácil. Por quê? Na linha 1, nós observamos que ela está entre 2 e 3, aproximadamente na metade entre 2 e 3. Então, provavelmente é 2,5 cm, mas não dá para ter certeza. Já a linha 2, ela está bem próxima aos 5, mas não é 5. Então, pode ser que seja 5,1, 5,2, 5,3. E já a linha 3 está entre 8 e 9, bem mais próximo do 9 do que do 8, mantendo uma certa distância. Então, se é próximo do 9, provavelmente vai ser 8,7, 8,8, 8,9. Não dá para ter certeza. Já se a gente trocar a escala, quais seriam os valores da linha 1, 2 e 3? Neste caso, com uma régua dividida em 1 metro por 1000, no caso, uma régua em milímetros, dá para a gente ter uma noção mais precisa de quantos são os valores que realmente estão sendo medidos. Ficou mais fácil ainda. A linha 1, ela está entre 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros, e 26 milímetros, 2,6 centímetros, estando mais perto de 25 milímetros do que de 26 milímetros. Então, provavelmente, o valor da linha deve ser 25,2 milímetros ou 2,52 centímetros. Já a linha 2, o valor está exatamente sobre 51 milímetros ou 5,6 centímetros. Desculpe, 5,1 centímetros. E a linha 3 está também exatamente sobre o valor 88 milímetros, que é equivalente a 8,8 centímetros. Então, qual a importância da escala? Como foi observado, quanto menor a escala utilizada, mais precisa será a medida e menos imperfeições ela terá. Algarismos significativos e o erro. Quando a medida parece exata, não existe nenhum problema, porque a gente já tem certeza, como o caso de 5,1 ou 8,8. Porém, no caso de 2,52, esta medida é centésima, ou seja, 0,02 centímetros. E isso é uma imprecisão, chamada de erro. Quando a gente chama de erro aqui, não quer dizer errado, contrário ou opositor de certo, mas sim impreciso. Uma coisa que não dá para se ter certeza de forma absoluta. Então, não é possível afirmar se o valor da primeira linha é 2,51, 2,52 ou 2,53. Portanto, a citação que traz aí no meio do slide, em qualquer medida, por mais precisão que possa ter o aparelho de medida, sempre haverá um algarismo onde nós temos dúvida ou incerteza. Lembrando que erro na física, nesse sentido, não é questão de contrário de certo, de exato, mas sim de incerteza, dúvida. Não se consegue fazer a leitura
leitura correta, a medida efetuada de forma correta. Então, existe um algarismo duvidoso, pois essa medida não tem condições de ser efetuada corretamente por conta do limite existente no próprio aparelho de medição. Então, quando a gente ultrapassa o limite do próprio aparelho de medição, essa ultrapassagem vai se chamar erro ou incerteza. Quando a medida é feita de forma correta, todos os algarismos são considerados algarismos significativos, porque você tem a exatidão da coisa, inclusive o algarismo duvidoso, que é chamado de erro. Observação e exemplos. Vamos ver aqui algumas observações. Em relação aos algarismos significativos, zeros à direita são algarismos significativos. Já zero à esquerda não são. Alguns exemplos para a gente considerar aí. Por exemplo, 7,5 metros. Você tem dois algarismos significativos, o algarismo 7 e o algarismo 5. Eles vão trazer para nós informações. Já 7,50 metros, eu tenho três algarismos significativos: 7, 5 e 0. Porque eles vão trazer para nós informação. Se eu fizesse uma leitura numa régua que me desse essa informação 7,50, eu veria a linha que eu estou medindo exatamente em cima da marca que eu estou propondo olhar. Já no caso de 0,0028 quilogramas, a gente só tem dois algarismos significativos, dois algarismos que têm significado para nós, que é o 2 e o 8, porque todos os outros estão à esquerda do número. E quando está à esquerda, eles não são significativos. Ou, em outras palavras, zero à esquerda não vale nada. E no caso 0,00280, você tem três algarismos significativos, né? O zero que está à direita é significativo, o zero que está à esquerda não é. Alguns exemplos aqui para a gente refletir e pensar. Por exemplo, observe a figura abaixo e determine sua medida aproximada, o número de algarismos significativos e o algarismo duvidoso, se houver. Aqui a gente tem uma moeda e uma escala dividida em milímetros. Então, essa escala vai de 0 a quase 2, sendo que a gente tem 1,9, que seria os dois algarismos significativos, que a gente tem certeza, e o erro, a gente poderia precisar o erro como 1, já que está muito próximo do 9. Então, seria 1,91. A gente teria o algarismo duvidoso, o 1 de 91, mas teria três algarismos significativos aqui nesse caso. Já no caso da questão 2, nessa escala que a gente tem. Então, a escala vai de 0 passando por 1 e chega aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 e 6, entre 1,5 e 1,6. Como a medida está no meio, aparentemente no meio entre 5 e 6, a gente poderia dizer que esse besouro tem de tamanho 1,55 aproximadamente, sendo que esse 5 de 55 seria o algarismo duvidoso. Então, a gente teria três algarismos significativos. Nesta régua, ele dá uma medida e pergunta a mesma coisa. Quantos algarismos significativos nós teríamos? Então, a régua está de 0 a 5. A medida passou de 4, 1, 2, 3. E está entre 3 e 4. Então, seria 4,3,5. Ou seja, 4,35, porque aparentemente está na metade. Mas esse 5 do 35 seria o nosso algarismo duvidoso.
não tem como ter certeza, a partir do aparelho, que seja 5 realmente. Então, teríamos 3 algarismos significativos e o algarismo duvidoso seria o 5, por conta de que a medida está exatamente no meio entre 3 e 4 milímetros, fazendo 35 ou 35 não, desculpe, 35 sendo entre 30 e 40 milímetros, 4,30 ou 4,40 milímetros. Quem quiser saber mais, tá aí algumas referências e muito obrigado.